Olá, eu sou o Paulo Santoro e eu tô aqui para apresentar as regras do jogo Deterrence 2x62 que está sendo lançado pela Funbox, tá? Eu quero ver se eu consigo explicar para vocês aqui todas as regras do jogo. O jogo vem nessa pequena caixa onde cabem todas as cartas. São 8 cartas de cidades que vocês estão vendo aqui. Todas essas cartas de jogo. Essa ficha de encerramento de jogo. Temos também o manual de instruções e essas duas cartas que de um lado elas têm um resumo das ações e do outro lado elas têm os símbolos, tá? O símbolo da União Soviética e o símbolo dos Estados Unidos. Serve para você fazer um sorteio antes do jogo para ver quem vai usar cada lado. Né? A configuração para cada um dos lados é diferente. Então, ok, se a gente estivesse começando a jogar aqui, uma pessoa poderia embaralhar, a outra tiraria, pegou os Estados Unidos. Então esse aqui vai ser os Estados Unidos, ele fica aqui com as ações e a União Soviética fica com essas aqui. A configuração das cartas, ela é muito fácil, ela tem marcada aqui, ó, a posição, o posicionamento dela. Então essa carta aqui é a primeira das 4 e assim por diante. A gente tem que imaginar esse jogo como sendo um tabuleiro em que a gente está vendo como se aqui fosse o Polo Norte. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem os Estados Unidos aqui, Nova York, Chicago, Los Angeles, aqui já chegamos, tá, nessa parte do hemisfério em que a gente tem Pequim, depois a gente tem Omsk, já na União Soviética, Moscou, Varsóvia e Londres. Tá? As cartas elas vão ser embaralhadas e cada um vai ter 4 cartas como mão inicial. E o objetivo do jogo é você ganhar de uma de duas formas. Existem duas formas que são as seguintes. Uma é você conseguindo fazer um ataque nuclear bem sucedido. E a outra forma é você chegar a um final pacífico, sem nenhum ataque, porém que você tenha mais dinheiro do que o adversário. O dinheiro representam recursos que você economizou. Em vez de gastar num determinado equipamento bélico, você preservou esse dinheiro. Então são duas maneiras de você tentar ganhar o jogo. Muito bem. Porque eu gostaria de mostrar os símbolos que existem no jogo. Então, por exemplo, aqui nesta carta aqui tem 2 símbolos de mísseis. Esses são símbolos de mísseis. E nesta carta aqui a gente tem os símbolos dos antimísseis, tem 2 símbolos de antimísseis e também tem um símbolo de dinheiro, que são essas notas verdinhas aqui. Nós temos também um símbolo, as cartas das cidades também vêm com símbolos iniciais, tá? Então, por exemplo, Moscou vem com este símbolo que é o de comando, que é muito importante para quem quer ter a iniciativa de um ataque, tá? Outro símbolo importante do jogo é este aqui, que é o alcance, tá? Você tem uma mira aqui e ele define a cidade que você vai atacar caso você esteja fazendo um ataque. Este símbolo aqui que aparece em algumas cartas, porém mais à esquerda, ele é um tratado. Como vocês vão ver, o tratado ele vale quando você usa essa carta fora das cidades e não nas cidades. Depois que a gente tiver embaralhado, nós vamos abrir uma... Eu vou colocar aqui, ó, acho que não sei se vai dar para ver. Depois eu mostro melhor. A gente vai ter sempre uma quantidade de 9 cartas disponíveis, tá, para serem compradas. Tá, eu vou só mostrar aqui um minuto como é que ficariam essas 9 cartas para serem compradas. Ok? Então o jogador ele vai ter 4 cartas na mão e vai ter essas 9 cartas. O turno normal, o jogador usa 2 cartas
e ele repõe a mão para ficar com 4 novamente. Então, no caso desse conjunto de 9 cartas, ele só pode comprar a carta que esteja mais à direita de cada linha. Tá? Então ele poderia, para repor, ele poderia pegar primeiro esta carta aqui, repor, tá? E aí ele já pode pegar essa daqui, ou ele pode pegar a primeira de uma outra linha. Como ele pegou daqui, nós vamos repor do monte, nós vamos repor, avançar aqui, uma no fundo desta linha e uma no fundo desta linha. Uma jogada possível na partida é você mover cartas, tá? Inclusive deste painel de reposição. Então, por exemplo, se na minha jogada eu fizer este movimento aqui, tá? É o movimento de uma carta da ponta para a ponta de uma outra linha. Se eu fizer este movimento aqui, eu vou já ter esta carta disponível e também esta. Vou repor minha mão para 4 cartas, né? Eu peguei essa daqui e agora peguei essa daqui e as duas vão ser repostas aqui. Perfeito? Este é o mecanismo de reposição. Quando o jogador pega esta carta e coloca aqui, e depois pega as duas daqui, ele, de certa forma, está deixando essas cartas mais difíceis para o adversário pegar. Isso pode ser de interesse dele. Muito bem, então essa daqui é o esquema de reposição de mão, que funciona simplesmente dessa forma, não tem muito segredo. Vou remontar aqui o tabuleiro. Na sua vez, a União Soviética sempre começa o jogo. Tá? Para ela não ter a vantagem de começar já com duas ações, que é o turno normal, exclusivamente na primeira ação, a União Soviética tem somente uma ação possível. Tá? Ele vai usar apenas uma ação. O que são essas ações? Ela pode simplesmente fazer uma anexação, tá, de construção. Então ela vai anexar da mão uma dessas cartas, ela vai colocar em qualquer uma das cidades. Vou colocar um pouco mais para cá. Em qualquer uma das cidades. Então vamos supor que eu acho interessante começar colocando esta carta em Moscou. Então eu venho e coloco aqui. Fiz minha ação. Vou repor a minha mão. Tá? Repus a minha mão. E terminei o meu turno. Agora, os Estados Unidos, ele já vai fazer duas ações. Certo? Ele vai pegar aqui, vamos supor que ele baixe uma carta em Chicago e baixe outra carta em Nova York. E aí a gente já tem uma regra importante. Você não pode, no mesmo turno, baixar duas cartas na mesma cidade. São em duas cidades diferentes. Tá? Outra possibilidade no seu turno é, em vez de você baixar uma carta numa cidade, é você assinar um tratado, ou seja, você vai baixar uma carta que tenha este símbolo, não são todas, claro. Você vai baixar essa carta, em vez de baixar numa cidade, você vai colocar do lado aqui, tá? Do lado da sua mesa, dizendo, estou baixando esta carta como um tratado. Qual é a função do tratado? Quando existe um tratado aberto na mesa, não é permitido fazer um ataque. É como se as potências estivessem em paz ou com um tratado levantado. Tá? Como que você faz para deixar de haver um tratado na mesa? A regra é assim. No momento em que o jogador baixa um tratado na mesa, se o adversário tiver um tratado também baixado, esses dois tratados se anulam um ao outro e saem do jogo, não voltam mais para o jogo, nenhuma dessas duas cartas. Então é basicamente isso. Outro exemplo, vamos supor que eu tivesse baixado um tratado, o meu adversário não baixou nenhum e posteriormente eu baixei o segundo tratado. É possível acontecer isso. Aí, em algum momento, ele foi lá e baixou um tratado. Da mesma forma, nós vamos eliminar uma com uma. Então ele baixou um tratado, eu tinha dois, eliminou um com um, eu fiquei com um e ele não ficou com nenhum. Ok? Existe uma possibilidade de acabar o jogo que acontece quando o jogador tem 3 tratados baixados.
tá? Aí ele tem o direito de terminar o jogo com um final pacífico, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Então essas são as ações: anexar uma construção ou assinar um tratado. Uma outra ação que é opcional, porque baixar carta é obrigatório, ou na cidade ou como tratado é obrigatório. Mas uma ação opcional é você fazer um movimento de uma carta. Então, para você mover, você tem direito a um movimento e ela tem que vir para uma cidade sua que seja adjacente. Então, de Moscou eu não jogo para Pequim, mas eu posso jogar para Omsk ou Varsóvia. Eu falo, vou fazer um movimento opcional, coloquei aqui. Algumas cartas têm este símbolo aqui. O símbolo, este X, que significa que elas não podem ser movidas. Como elas não podem ser movidas, a partir do momento em que eu coloque uma delas aqui, nem a de baixo vai ser movida, porque você sempre move a carta que está mais embaixo aqui, a última que foi colocada naquela pilha. Ok? Então, a ordem do seu turno é primeiro mover opcional e depois fazer baixar duas cartas, na cidade ou como um tratado. Este mover opcional, só lembrando, é aquele mesmo mover que você pode fazer na pilha de compras, naquele conjunto de 3 linhas de 3 cartas de compras. Em vez de mover aqui, você move ali, tá? Então você tem duas opções de movimento opcional. E depois as ações obrigatórias, ok? O objetivo do jogo, caso não chegue a um final pacífico, é declarar um ataque, ganhar um ataque. Como que funciona? Nós vamos ter que procurar entender o funcionamento do sistema de mísseis e de alcances. As cidades, elas, como eu falei, isso daqui nós estamos essas cidades estão mais próximas da Europa, né? Aqui nós temos Moscou e Varsóvia, elas estão mais próximas de Londres e de Nova York, que está, né, mais a leste dos Estados Unidos. Enquanto este lado aqui, Omsk e Tóquio e Pequim estão mais próximas de Los Angeles, de Chicago, na parte oeste dos Estados Unidos. Então, para efeito do jogo, isso significa que os mísseis que foram colocados deste lado aqui, eles apontam para cá. E os mísseis que foram colocados deste lado apontam para cá. E da mesma forma do lado adversário. Muito bem. Nós temos, para fazer um ataque, uma determinada cidade ela vai ter que apontar para uma cidade adversária de acordo com o número de alcances que ela tem. Então, a cidade de Moscou, a cidade de Varsóvia, que está mais aqui à minha esquerda, ela não tem nenhum alcance inicial, tá? Vamos supor que eu coloque um alcance nela. Com um alcance, ela está atacando a primeira cidade, a cidade mais próxima. Se eu coloco um segundo alcance aqui, ela já está atacando Nova York. E assim por diante. Um terceiro alcance permite ela atacar Chicago. Ela vai ampliando cada vez mais esse alcance e mudando o foco, tá? Porém, para você realmente conseguir fazer um ataque partir daquela cidade, além de ela ter o alcance que determina o alvo, você precisa ter ali pelo menos um símbolo de comando. O símbolo de comando é o que permite ter essa iniciativa. Então vamos supor que eu tivesse colocado esta carta aqui, tá? Então eu teria 3 alcances, 1, 2, 3, eu estou atacando Chicago e eu posso atacar porque eu tenho comando. Porém, ainda faltam exatamente os mísseis, né? Eu não ataco sem mísseis. E de fato, até agora eu não coloquei nenhum. Nós temos 2 antimísseis aqui, um antimíssil aqui. Eu teria que ter, vamos supor, 3 mísseis, tá? Poderia até ter mais, vamos colocar mais um aqui, 5 mísseis. Então se eu tivesse todo esse aparato aqui na cidade de Varsóvia, seria um ataque permitido pelo comando de 5 mísseis em cima da cidade de Chicago, porque são 3 alcances. Muito bem. Porém, como que eu faço para que esse ataque seja realmente bem sucedido? Primeiro, a cidade de Chicago
não pode ter, por sua vez, 5 antimísseis, porque são os antimísseis que destroem os mísseis. Aqui neste exemplo, eu criei uma Chicago muito bem defendida. Ela está com 1, 2, 3, 4, 5 antimísseis. Então, desta forma aqui, eu não posso dizer estou atacando e ganhando o jogo. Não posso, porque os meus 5 mísseis vão ser barrados pelos 5 mísseis da cidade de Chicago. Mas tudo bem, vamos supor que não tenham 5 mísseis lá. Vamos supor que tenham apenas 2 mísseis. Tendo apenas 2 mísseis, o meu ataque é, em princípio, bem sucedido. A cidade de Chicago vai ser destruída. Porém, dentro do esquema da tensão da Guerra Fria, existe um sistema de retaliação automática. A partir do momento em que você enviar os seus mísseis para a cidade, mesmo que ela não vá conseguir se defender, a outra potência, ela automaticamente envia uma retaliação para o seu país. Muito bem, de onde pode vir essa retaliação? Essa retaliação pode vir da própria cidade, da cidade de Chicago, mesmo que ela não tenha um comando, ou pode vir de uma cidade adjacente que tenha um comando. Então vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, um comando com um míssil aqui em Los Angeles e mais 2 mísseis aqui em Los Angeles. Perfeito? Los Angeles também tem um sinal de alcance aqui. Então, se nesta configuração eu quisesse falar, vou ganhar o jogo porque Varsóvia ataca Chicago com 5 mísseis e Chicago só tem 2 antimísseis. É verdade. Porém, Chicago tem uma cidade vizinha, uma cidade adjacente, que pode retaliar porque ela tem comando e ela tem um alcance. Esse alcance permite que ela ataque Pequim. E ela tem 3 mil. A gente faz agora a mesma contagem que a gente fez daqui para cá. Los Angeles tem 3 mísseis apontando para Pequim. Pequim só tem um antimíssil. Então, nesta configuração, eu ainda não ganho o jogo, porque Varsóvia ataca Chicago, mas Los Angeles retalia em cima de Pequim. E, portanto, eu mataria uma cidade, mas eu também sofreria a perda de uma cidade, e isso é inaceitável. Para eu ganhar o jogo neste caso, eu teria, por exemplo, que ter mais alguns antimísseis em Pequim. Então vamos supor que eu tivesse desse jeito aqui. Aí eu teria totalmente uma configuração em que eu ganharia o jogo. Por quê? Para começar de novo, Varsóvia está destruindo Chicago. 5 mísseis contra 2 antimísseis. Chicago consegue retaliar? Não consegue, porque só tem um alcance. Um alcance chegaria no máximo aqui ou aqui. Tá fraquinho, fraquinho. Chicago não consegue mandar nenhuma retaliação. Vamos ver os vizinhos. Este vizinho para retaliar tem que ter comando. Aqui tem, mas não tem nenhum alcance. Este vizinho para retaliar tem que ter comando. Este tem. Vizinho para retaliar tem que ter alcance também. Claro, esse aqui tem alcance que alcança aqui. E ele tem 3 mísseis, porém eu me defendo. Eu defendo a minha cidade com 4 mísseis. Então esta é uma situação vencedora para o lado da União Soviética. Eu posso, na minha vez, falar estou ganhando o jogo. Então o jogo ele vai, a cada rodada você vai colocar duas, mover uma, talvez colocar duas, mover uma, colocar duas. Ao mesmo tempo, você vai tentando se defender dos possíveis ataques. Você se defende de um ataque tanto colocando antimísseis quanto preparando retaliações. Se você tiver uma retaliação bem preparada, você evita ser destruído pelo adversário. Muito bem? E também existe, como eu falei, a forma pacífica de ganhar. A forma pacífica de ganhar, ela pode acontecer de 2 formas. Uma forma é quando acabam as cartas do jogo. A gente vai jogando e repondo. Se nós colocamos praticamente todo o deck, vão sobrar apenas 2 cartas na mão de cada jogador. Quando tiver 2 cartas na mão de cada jogador e ninguém ganhou
por ataque, isso significa o final pacífico natural. Passou bastante tempo, que foi aliás o que aconteceu na vida real, vamos dizer assim, se a gente fizer essa analogia com a Guerra Fria que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética, em que acabou não havendo nenhum ataque. Os dois lados permaneceram sempre receosos de que, ao atacar, eles sofreriam uma retaliação. Então, esse seria o final pacífico do jogo. Nesta hora, a gente simplesmente conta a quantidade de dinheiros, tá, que tem em cada cidade. Importante, cada 3 dinheiros em uma mesma cidade vale um bônus de um dinheiro. Então o posicionamento desses dinheiros pode fazer uma certa diferença ao longo do jogo. Se houver empate em número de dinheiros, quem ganha é a União Soviética. Esse desempate é assim porque os Estados Unidos já começam com 2 dinheiros e a União Soviética começa com um só. Então, se a União Soviética conseguir terminar um final pacífico empatado, é ela que vence a partida. Outra forma de a partida terminar pelo final pacífico é o que eu cheguei a mencionar inicialmente, quando um lado chega a ter 3 tratados, tá? Se um lado chegou a ter 3 tratados, ele pode fazer a ação de terminar o jogo por um final pacífico. Né? Ele joga aqui. Então, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer em determinadas partidas, do ponto de vista estratégico, é exatamente isso. Um jogador que esteja, ou que pelo menos se sinta favorável em relação ao dinheiro, ele pode começar a jogar tratado. Quando ele põe um tratado, o adversário não pode mais atacá-lo, e ele também não pode atacar, né? Mas como não é o interesse dele, ele baixa um tratado, e se o adversário poderia ter de repente um ataque já muito forte sendo preparado, e ele não vai poder atacar, a menos que ele tente anular o tratado daquela forma como eu falei, né? Se depois, ainda com vantagem em dinheiro, o jogador coloca um segundo tratado, ele está cada vez mais perto dessa vitória. E ao baixar o terceiro tratado, ele tem o direito de fazer a última ação de vencer o jogo. Né? Só explicando esse detalhe, vencer o jogo, seja por ataque, seja pelo final pacífico, custa uma ação para o jogador. Tá? Então, em geral, ele tem 2 ações. Então ele não pode, por exemplo, vamos supor que eu tenha mais dinheiro aqui, eu já tenho mais dinheiro, tenho um tratado, e vou falar assim, opa, baixei o segundo, baixei o terceiro tratado, ganhei. Não, não é assim, porque aí você já gastou as suas 2 ações. Você baixou o segundo, baixou o terceiro tratado, mas você não teve a ação de falar, acabou o jogo. Agora é a vez do adversário. E o adversário, neste momento, ele tem tempo, por exemplo, para baixar um tratado do lado de lá e anular o seu tratado. Aí no começo do seu turno, você já não tem a mesma situação de ganhar o jogo. O que poderia acontecer, dando um exemplo para ficar bem claro, vamos supor, eu já tenho 2 tratados e já estou com mais dinheiro do que o adversário. O que eu faço? Primeira ação. Baixo um tratado, eu tenho que ter esse tratado na mão, evidentemente. Baixo o terceiro tratado como primeira ação e como segunda ação eu anuncio o final de jogo pacífico em que eu venci pelo dinheiro. Então eu acho que basicamente eu expliquei as ações mais importantes, mais ou menos também como funciona a parte de ataque, né, de defesa, de retaliação. E eu estou publicando então este vídeo e nos comentários vocês podem fazer perguntas sobre o jogo, tirar dúvidas sobre alguma coisa que não entenderam, tá? Posso acrescentar que os 2 lados eles são diferentes, eles representam desafios diferentes, tá? A União Soviética ela tem um foco um pouquinho mais militar para ataque, né? E os Estados Unidos têm um foco um pouquinho mais no dinheiro e para vitória pacífica, né? Mas isso não é
totalmente determinante. É possível você surpreender o adversário com o seu jogo, né? Depende muito da mão inicial, as cartas iniciais que vem na sua mão. Eu gosto da forma como essas cartas estão desenhadas, porque elas têm aqui os símbolos, tá? Que ficam visíveis na cidade, e ao mesmo tempo elas têm aqui embaixo os mesmos símbolos, tá? Para você conseguir, com as cartas na mão, deixei cair, com as cartas na mão você ter uma visualização dos símbolos das cartas que vocês estão segurando. O tratado, ele também é fácil de ver, porque ele sempre fica aqui na esquerda, tá? Então é isso, vocês podem fazer perguntas que eu vou procurar responder e tirar as dúvidas. Muito obrigado.